o Lula não é nem o Trump nem o Churchill. O Lula, como eu disse, ele já não era o Lula em 2022. Você já via que ele estava cansado. Mas assim, eu acho que mais do que o corpo dele cansado, o discurso dele é cansado. Ele insiste nessa coisa de pobre contra rico. O Bolsonaro inelegível e com as condições em que nós nos encontramos agora, o favorito sempre será o Lula. O Lula disputando, sei lá, sem nem aparecer na TV. Aliás, isso acho que até ajudaria. Ele sempre seria o favorito, porque ele é o favorito do sistema, ele é o candidato do sistema. Por mais, a gente se lembra, nas eleições de 2022, eu costumava dizer, o próprio Lula não é mais o Lula. Né? Ele já não falava mais como o Lula da fase imperial do Lula, né? Da época em que ele costumava se comunicar bem, da época em que ele ainda não tinha toda aquela capivara extensa, né, pesando no passado dele. Esse Lula, ele costumava se comunicar bem, ele costumava usar bem a TV, usar bem os meios de comunicação, e esse Lula não existe mais. Eu acho que ele não só ele ficou atrasado em relação à internet, às redes sociais, é muito óbvio que ele não domina essa linguagem, por isso quer controlá-la, é muito óbvio que ele está vendo, né, todo o capital político dele escapar, né, entre os dedos, e ele talvez ele esteja percebendo que as coisas mudaram demais e que ele precisa de outras ajudas. E nesse sentido, ele tem essas outras ajudas, porque ele é o cara do sistema ainda. Mas eu não creio que o sistema vai estar sempre de mãos dadas com ele. O sistema ele costuma sacrificar os seus servos quando esses servos ficam muito impopulares ou ficam muito difíceis mesmo de você apoiar. A gente viu isso com a Dilma. Velhos, né? Também. Sim, até velhos, exatamente. O Lula ele está com 79 anos, ele fez 79 anos agora. Em 2026 ele vai ter o quê? 81. 81, né? É complicado. Não, o Trump tem 80 praticamente, né? Se não me engano, tem 79 também ou 80. Isso também não chega a ser um problema a idade. O Churchill, quando então enfrentou os nazistas, ele era considerado também um cachorro velho e impossível. Só que o Lula não é nem o Trump nem o Churchill. O Lula, como eu disse, ele já não era o Lula em 2022. Você já via que ele estava cansado. Mas assim, eu acho que mais do que o corpo dele cansado, o discurso dele é cansado. Ele insiste nessa coisa de pobre contra rico. Ele insiste nessa coisa de proteger os direitos do trabalhador. E ninguém mais cai nisso. Todo mundo já percebeu. A internet, as novas relações de trabalho, a digitalização das relações de trabalho, elas deram muito mais poder e independência para o tal do trabalhador que o Lula quer proteger. E o Lula quer proteger o trabalhador como o Getúlio queria nos anos 40, né? Quer dizer, proteger, né? Ele não quer proteger coisa nenhuma, ele quer ter controle e também tirar o quinhão dele das relações de trabalho. Então, essa retórica dele do patrão versus empregado, do rico que odeia o pobre, que não quer ver o pobre no avião, etc., ela já era cansada em 2022. Quando ele ainda não tinha entrado no poder. Ela já era cansada, é uma coisa que já havia sido substituída, inclusive, pela esquerda mundial, pela cultura woke, né? Em vez de usar o patrão e o empregado como opressor e oprimido, eles começaram a usar o branco, o hétero, o homem contra o negro, as minorias, os gays, os LGBT, né? A mulher. Era essa briga que a esquerda usou para se modernizar, digamos assim, porque mesmo ela entendeu que a classe proletária não é mais um revolucionário em potencial. A classe proletária, o que ela quer? Ela quer melhorar de vida e se tornar o tal do burguês, que a esquerda tanto odeia. Quer virar a classe média, né, que a filósofa do Lula lá também tanto odeia, a Marilena Chaui. Então, o que eu acho é que o discurso dele já estava cansado em 2022 e vai estar mais ainda anacrônico em 2026. Mas isso não seria justamente um ambiente adequado para alguém que não tem a rejeição do Bolsonaro enfrentar o Lula? Quem seria esse candidato? Não, pode ser. Se não tivesse Bolsonaro para ir contra o Lula, quem tu acha que seria
Quem tu acha que deveria ir para ganhar? Eu acho que as pessoas estão colocando muito as fichas no Tarcísio. O Tarcísio eu acho uma possibilidade interessante. Ele é ligado ao Bolsonaro, mas a própria esquerda ou os próprios caras meio isentões veem o Tarcísio como uma direita moderada, uma direita civilizada, etc. Não que o Bolsonaro não fosse. Eu acho que o Bolsonaro provou que é muito republicano, muito civilizado, mas é claro, as pessoas se assustam às vezes com a linguagem dele, né, com as brincadeiras, etc. O Tarcísio ele se encaixa mais nessa visão que o pessoal que não é necessariamente de direita tem de um presidente. Ele tem popularidade, está fazendo um trabalho fantástico em São Paulo. A gente vê que até os petistas têm medo de criticar o Tarcísio. Muitas vezes eles quiseram trazer o Tarcísio, inclusive, para o lado deles. Eles sabem que é complicado. Eu me lembro, acho que muito simbólico disso foi um comício do Lula em Brasília, em que o Tarcísio estava presente e o Lula começou a falar, raposa velha, como ele é da política, né? Eu pensei que ele era petista, ele trabalhava com a Dilma, conheci o Tarcísio, ele trabalhava com a Dilma, né? E até o público petista começou a falar, volta Tarcísio. Tarcísio numa saia justa, coitado, rindo, sem graça, né? A partir desse dia, o Tarcísio nunca mais foi para os eventos do Lula. Pode ver, o Lula cansou de vir aqui, né, nas cidades do interior para inaugurar alguma coisa e dar uma força para os candidatos a prefeitos petistas. E muitas vezes ele reclamava que o Tarcísio não apareceu. Convidei o Tarcísio, ele não pôde vir, não sei o quê. Começou a reclamar. Então a gente percebe que o PT ele pensa duas vezes antes de mexer com o Tarcísio. Eles mexem um pouco de vez em quando, mas tiram um pouco a mão, tiram o pé do acelerador. Então a gente percebe que ele é uma figura que pode ser essa figura que não tenha tanta rejeição, né, de nenhum lado, seja o cara mais... Ele pode pacificar essa polarização do país? Pacificar eu acho difícil. Eu acho difícil porque a polarização, eu não sei se ela veio para ficar, mas eu acho que ela vai durar ainda um bom tempo. Mesmo porque nós temos dois líderes políticos que inflamam muito as emoções, né, de cada lado, né? O Bolsonaro ele mexe com o emocional das pessoas. Todo mundo é incrível o efeito que ele tem nas pessoas quando você vai nos eventos na rua, quando ele aparece. Eu vi pessoalmente. É incrível, ele mexe muito com o emocional das pessoas. E uma coisa que é comum se falar entre o pessoal da direita é que o Tarcísio, o Bolsonaro, ele meio que despertou muitas pessoas que eram conservadoras ou que eram de direita e que não sabiam, né? Ele teve sim esse dom, eu acredito. Ele conseguiu despertar nas pessoas uma noção muito boa do que é direita, do que é esquerda, quais são os valores, o que o PT andou aprontando, né? E ele é um comunicador incrível. Essa é uma grande vantagem que o Bolsonaro tem. Ele é um comunicador fora do comum. Ele consegue movimentar as pessoas com pautas que são absolutamente impopulares. Por exemplo, a reforma da Previdência, né? As pessoas foram às ruas pedir a reforma da Previdência, era uma pauta impopular. Muita gente não ia sair ganhando com essa pauta. Ele falou do voto impresso, que ninguém falava, as pessoas começaram a lotar a Paulista pedindo voto impresso. Então, ele tem um poder de comunicação e de movimentação popular muito grande. O PT sabe disso, a esquerda sabe disso, o STF sabe disso, né? E eles estão tentando, por todos os modos, anular isso. Agora, se ele vai poder usar esse poder dele, eu não sei. Eu me lembro que muitas pesquisas apontavam como uma chapa muito competitiva, se o Bolsonaro não pudesse candidatar, o Tarcísio como candidato a presidente e a Michele Bolsonaro como vice. Várias pesquisas, mas é claro, são pesquisas ainda 3 anos antes das eleições, né? Então, Um ano.